Graça e paz, amém? É sempre uma honra muito grande ter a oportunidade de partilhar uma palavra do Senhor com os irmãos. O título da mensagem de hoje é As 6 ferramentas do homem usadas contra o próprio homem. Nós sabemos que vivemos em meio a uma batalha espiritual. Quem sente que está em uma batalha espiritual? E nós sabemos também que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades, o principado, os príncipes das trevas. E essa batalha, ela ocorre, creio, que na mente humana, na mente das pessoas. Basta você observar os pensamentos que você tem durante o dia. Às vezes você está, uma mulher, por exemplo, lavando roupa, ou um homem lavando roupa, né? Lavando roupa e pensando na roupa e tal, de repente vem um pensamento desconexo. Algo que está muito distante do que você está fazendo. Vem aquele pensamento, eu não estou bem hoje. Vamos analisar cada pensamento. Por exemplo, esse, eu não estou bem hoje. Deus quer que você esteja bem? Você quer estar bem? Então de quem é esse pensamento? Então muitos pensamentos são dardos inflamados. Às vezes vem em primeira pessoa, para que você pense que é você que está pensando, mas na verdade são ataques na nossa mente. Então grande parte dos pensamentos que nós temos diários, se você fizer uma triagem, uma análise, você não queria estar pensando aquilo. Então essa batalha espiritual, ela é muito real. É bem verdade que Satanás, ele quer que eu e você vivamos em conflito mental, que nós sejamos atacados por enfermidades, que nós tenhamos desavenças no trabalho, em casa, que nós tenhamos desavenças com os vizinhos, problemas financeiros. Mas o maior objetivo que Satanás tem é que percamos a nossa salvação. Esse é o alvo de Satanás, fazer-nos perder a salvação. Na guerra humana, fazendo um paralelo, na guerra humana o elemento mais precioso, mais valioso é o soldado. São as pessoas. Porque de nada adianta termos armamentos bélicos das mais últimas gerações, mas se não tiver o elemento humano, o soldado, aquele que opera, aquele que faz a estratégia de ataque e de defesa. Soldado é o elemento mais importante de uma guerra. Espiritualmente, nós somos alistados para a guerra como um bom soldado de Cristo, a fim de agradar aquele que nos alistou. Fazendo um paralelo. Olha o que Paulo diz. Segunda carta a Timóteo 2:1-4. Não precisa abrir a Bíblia, é só uma introdução. Diz assim, pois tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Diga comigo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amém? Aí continuando, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Pois sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. E concluindo aí só,
Ninguém que milita se embaraça. Ninguém que milita se embaraça. Embaraça se atarraca, né? Com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem é alistado de Jesus Cristo aqui? Bom soldado de Cristo, amém? Na guerra humana, os soldados eles têm uma estratégia de defesa. Eles têm uma relação de confiança que um protege ao outro. Já viram em filmes, tem aquela trincheira, um soldado fica do lado de cá, atirando e se defendendo e também protegendo o que está em sua costa. E o que está em sua costa, virado para lá, também está o protegendo. Então tem sim esse princípio, é um princípio de confiança. Eu te protejo e você me protege. É como se o soldado estivesse, olha, tem um inimigo ali, deixa eu atirar. Deixa eu te defender, cuidado, olha um vindo de lá. É assim que funciona a guerra humana. No mundo espiritual, também existe uma guerra semelhante, mas o que ocorre? Nós que temos que nos proteger uns aos outros contra os ataques dos inimigos, ocorre muitas vezes de ocorrer uma situação que chama fogo amigo. Essa situação existe na guerra humana. Enquanto os soldados estão atirando, se protegendo, ocorre de um por erro, por acidente, atingir o companheiro, o soldado do próprio batalhão. É chamado fogo amigo. E no mundo espiritual ocorre a mesma coisa. Nós que devemos nos proteger e proteger uns aos outros contra os ataques de Satanás, ocorre de causarmos essa situação de fogo amigo. Atacarmos os nossos soldados, os nossos companheiros de guerra. Fogo amigo. No mundo espiritual, os homens, eles acabam se destruindo com ferramentas humanas, usam ferramentas próprias do homem contra o próprio homem. Não deveria, mas infelizmente é assim. Isso acontece. Por favor, vamos à palavra de Deus. Abram a Bíblia em Êxodo. Capítulo 17. Depois vamos deixar aberto, a gente vai fazer uma mensagem um pouco expositiva hoje, bem? Amém? Êxodo 17, vamos ler do 1 ao 7 só. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu. Um dia grifem isso, partiu. Bem? Todo mundo achou? Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor. E acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei este povo? Daqui a pouco me apedrejarão.
Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Por favor, curvem a cabeça, orem comigo em concordância. Deixa eu fazer uma pequena oração. Pai, Abba Pai, Paizinho querido, eu me envergonho, meu Pai, eu me arrependo de cada pecado, Senhor, e peço perdão, meu Pai. Eu tenho consciência, meu Senhor, que meus atos, a minha melhor justiça, são como trapos de imundícia, e preciso de Ti, meu Pai. Não olhas para mim que sou pecador, meu Senhor, mas olha para o Teu Filho que é todo perfeito, Pai. Pai, eu peço que me use, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, meu Pai. Que eu me diminua por completo, Senhor, para que somente Tu sejas engrandecido, meu Pai. Aqui ninguém veio ouvir homem falando, Senhor, mas vieram ouvir a Tua voz, meu Pai. Fala com cada um da forma com que necessite, Senhor. Que o Teu Espírito Santo conduza, meu Pai, a mensagem. Porque se assim não for, não teria valido a pena esta reunião, meu Pai. Que o Senhor Jesus repreenda todo o mal, Pai. Toda seta contrária, tudo que possa vir atrapalhar este momento contigo, Senhor. E que a palavra semeada, meu Pai, encontre terra boa e frutifique 100 vezes mais. É o que te peço e agradeço, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Só para a gente situar, no final de Gênesis, ele relata, o final de Gênesis relata a morte de José no Egito. Depois a geração de José morre. É levantado um novo rei. Este rei, sentindo-se ameaçado com o aumento, grande número de israelitas, resolve escravizar o povo de Deus. E o escraviza por 400 anos. E Deus levanta Moisés. Deus levanta Moisés e para ajudá-lo, Deus lança 10 pragas sobre o país, e assim Faraó liberta o seu povo. E Moisés foi incumbido por Deus de conduzir o povo à terra prometida, a terra que emana leite e mel. E o texto lido relata justamente a jornada do povo de Israel, o povo de Deus, para a terra prometida. Nós lemos: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim. Quando fala partiu, às vezes, para nós fazermos acontecer algo em nossa vida, nós temos que partir. Nós temos que deixar o nosso conforto. Muitas vezes nós temos que deixar o nosso comodismo, os nossos velhos costumes, proteção da família. Quando digo da família, não é separar o marido e ir embora, não é nada disso, mas às vezes a pessoa solteira, ela tem que deixar o conforto do lar e ir em busca de seus sonhos, de suas realizações. Mas sempre nós temos que partir quando mandados por Deus.
Essa é a diferença. Partiu. Mas partiu quando? Quando mandados por Deus. Porque muitas vezes nós partimos, mas não mandado por Deus. E quase sempre, desculpe o termo, chulo, mas quebramos a cara. Mas também, se Deus manda você partir, e você não vai, não adianta ficar reclamando. Reclamando que nada acontece, que tudo está do mesmo jeito há anos, mas você não faz nada diferente. E Deus já confirmou na sua vida. Vai, marche, ande. E você continua. No secular, tem uma frase que se diz, inclusive, em termos de corporação, de empresa, diz assim: faça algo diferente se você quiser ter resultado diferente. Faça algo diferente se você quer ter resultado diferente. Porque se você faz todo dia as mesmas coisas, da mesma forma, como é que você quer resultado diferente? Mas nós poderíamos dizer assim: faça o que somente depende de você, para que Deus faça o que somente depende dele. Glória a Deus. A Bíblia, ela nos dá muitos exemplos de como Deus age em parceria com o ser humano. Em Êxodo 14:15, Moisés de frente ao mar. Chega Moisés de frente ao mar. Está lá, mar. De um lado, rochedos. Do outro lado, montanhas. E todo o povo de Israel. E Moisés chega e fica sabendo que o exército de Faraó vindo. Imagina a pressão de Moisés. Imagina o povo lá. E agora, Moisés? E agora? O que eu faço? Penso que de repente Deus fala para Moisés. Moisés em oração. E Deus fala: Moisés, o que você tem na mão? Se você ver o texto fala para Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Mas Moisés, marche, mas olha o mar. E creio que Moisés ora mas Senhor, e agora? E Deus diz para Moisés: mas o que você tem aí, Moisés? Eu tenho um cajado, tenho uma vara. É isso que você tem, Moisés? É um cajado, é uma vara. E o que você pode fazer com o que você tem, Moisés? Senhor, o que eu posso fazer com o cajado? Posso tocar o rio, o mar. E Moisés, creio que Deus diz assim para Moisés: Moisés, então toque, porque tocar o mar é com você, mas abrir para que o meu povo passe é comigo. Glória a Deus, aleluia. A oração primordial, claro que a oração deve ser primordial em nossa vida, mas nós temos que dar um tempo para ação, irmãos. Temos que agir. É como Deus disse para Moisés, é porque clamas a mim. Ok, está orando, mas marche, diga ao povo que marche. Nós não devemos ficar usando de desculpas para não usarmos a oração como desculpa para não realizarmos algo em nossa vida, atos em nossa vida. Muitas vezes nós ficamos orando e dizendo: olha, Senhor, não acontece nada, mas o que nós estamos fazendo? O que estamos fazendo? Outro exemplo,
Jesus foi convidado a um casamento. Note que Jesus só vai onde é convidado. Você tem convidado Jesus todos os dias para fazer parte da sua vida, do seu casamento? Bem? Acabou o vinho, Maria, sua mãe, foi contar a Jesus. Note que Maria não foi contar para o dono da festa. Não foi lá para o dono da festa, viu? Você fez festa aí, mas ó, acabou o vinho. E aí, o que a gente faz agora? Não foi. Maria foi contar para Jesus. Você tem contado seus problemas para Jesus? Muitas vezes contamos para todo mundo. Para o vizinho, para o cônjuge, contamos para o psicólogo. Esquecemos de contar para o principal, que é Jesus. E Jesus disse ao empregado: enchei as talhas de água. E eles encheram até a borda. Encher as talhas de água, qualquer um poderia encher. É ou não é? Mas transformar em vinho, só Jesus. Você precisa fazer. O que você precisa fazer acontecer na sua vida? Qual é o mar que você precisa tocar para Deus abrir a passagem? Quais são as talhas que você precisa encher para que somente Jesus transforme em vinho? Deixa Deus confirmar no seu coração. Se Deus disser para você partir, Ele vai confirmar. Quando? Como? Quando? Por que você deve partir? Mas quando Deus confirmar em seu coração e não tiver mais dúvida, você tem que partir. Amém? Continuando a mensagem, diz assim: e não havia ali água para o povo beber. O povo estava num deserto. O deserto é um lugar quente, árido, solitário. Quem caminha no deserto fica com sede e não encontra água. Fica com fome e não encontra comida. Fica com calor e não encontra sombra. No deserto, irmãos, nós estamos completamente vulneráveis. Eu, quando passo pelo deserto, me sinto completamente vulnerável. No deserto, durante o dia, chega a 50 graus centígrados. À noite, faz de menos 10 graus, ou 10 graus negativos. O deserto é hostil. O deserto ele é composto somente de areia, pedra. É no deserto que se testa a resistência, a perseverança, a vontade de viver. É um lugar estéril. É um lugar perfeito para Deus tratar e testar e formar o caráter de uma pessoa. Porque enquanto você está bem, enquanto a conta corrente está sossegada, glória a Deus. Enquanto a geladeira não está conversando com você, porque geladeira conversa. Eu já falei isso. Se abre a porta, alô, 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 alô. Ei, 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 ei. Se olha para ela, só tem a lâmpada e um pacote de bolacha Maria no fundo lá. E um litrão de água. Enquanto não está nessa situação, enquanto o filho não pede um lanche, você não tem dinheiro. Enquanto você está bem e você está tudo tranquilo, ótimo. Mas enquanto você está dirigindo, você olha lá, vai andando e sempre de olho no ponteiro da gasolina. Ficou vermelho de novo. Mas eu pus deilão anteontem. Deilão. Parece que é muito, deilão. Aí vai tudo bem. Enquanto está tudo bem, tudo bem. Mas quando acontecem situações assim, quando você se sente no deserto, quando a doença bate à porta, enfermidade de parentes, quando você fica sabendo pessoas que você ama, parentes envolvidos em drogas,
Aí você se sente no deserto. Aí o deserto chega. Não podemos nos esconder no deserto. Não tem sombra. Da mesma forma que nós não podemos nos esconder de Deus. Ninguém pode se esconder de Deus. É por isso que nós precisamos nos abrir. Porque muitas pessoas, mesmo no deserto, não se abrem com Deus. Nós precisamos nos abrir, ser vulneráveis e depender completamente de Deus. E quando nós fazemos isso, aí sim, Ele nos dá o que nós precisamos e transforma o nosso deserto num lugar fértil, num lugar bonito. Amém? Deuteronômio 8:2 diz assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, observe, o seu Deus. Quem tem carro fala o meu carro, não arranha o meu carro, a minha casa, a minha caneta, esse é meu óculos, o meu celular. É posse. Você sente que é seu, que é integrante, né? Tem gente que usa tanto celular que ele pensa que é integrante dele, né? É o braço dele, né? O meu. E aí diz, lembre-se do Senhor, o seu Deus. Os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer, a fim do quê? De conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Se você estiver pelo deserto, meu irmão, lembre disso, que você está à prova, a fim de Deus conhecer. Claro que Ele já sabe, mas você mesmo conheça quais são as suas intenções e se você obedece ou não aos mandamentos de Deus. Mais um, Deuteronômio 1:31 diz assim: também no deserto vocês virão como o Senhor de novo, o seu Deus os carregou como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Se você está no deserto, lembra de Deuteronômio 1:31. O seu Deus está te carregando. Amém? E carregando não é de uma forma qualquer, não. Porque carregar é fácil. Você vai fazer compra, você carrega um saco de 5 quilos de arroz, você vai lá, quase arrastando. Mas carregando como um pai carrega um filho. Eu lembro quando meu pai me carregava, que eu abraçava, né? Até hoje eu abraço, mas ele já não carrega mais, né? Mas eu senti ali tanta proteção, né? Tanto cuidado. Tinha aqueles ataques de bronquite. É terrível, irmãos, né? E nesse momento só queria o colo do meu pai. É assim que Deus nos carrega. Como um pai carrega o filho. Ele não carrega de uma forma qualquer. Amém? No deserto, o item mais importante era a água. Você pode ter certeza, se você estiver no deserto, o item mais importante, o que você mais almeja, o que é de mais valioso é a água. Mas Deus tem essa água para te dar. Você crê nisso, que Deus tem a água para te dar? Glória a Deus. Continuando, diz assim: então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Contendeu, desentendeu, no sentido de achar um culpado, mas na verdade eles queriam atacar o próprio Deus. E normalmente as pessoas são assim. Enquanto está tudo bem em casa, ótimo, mas faltou qualquer coisa e já acabou o shampoo. Mas fulano que acabou com o shampoo. Acabou a sabonete, também, né? Fica 3 horas, todo mundo vai, foi, ó, quem toma acabou foi ali. Eu lembro, minha mãe é muito simples, né? E às vezes
Claro, todo mundo sabe que lâmpada, tudo tem um tempo útil. Não é? Tem uma vida útil. E às vezes um irmão ia, a lâmpada fazia 2 anos que estava lá, meu irmão ia apagar, queimava. Você queimou a lâmpada. Você que fulano que queimou a lâmpada, qualquer um, ou o próximo que fosse apertar ali no interruptor, queimava a lâmpada. Essa é a tendência do ser humano achar um culpado, é a síndrome de Adão. Adão, que fizeste, Adão? Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Ela culpou a mulher e ainda jogou na cara de Deus. Foi quem mandou me dar? Foi ela, ó. É. Chegando para a mulher que fizeste, foi a cobra que me tentou. Ela jogou para a cobra. Se perguntasse para a cobra, falava, foi o diabo que entrou em mim. A tendência do ser humano é essa, é sempre achar um culpado. Eu não fui eu. É sempre jogar para alguém. Contendeu, murmurou, achou o culpado. Tentar achar um culpado. Na sequência, vamos lá. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Murmurou, queixou, lastimou, resmungou, no sentido também de maldizer. E como a gente murmura, irmãos? Às vezes eu me pego murmurando, falo, que tendência que nós temos de murmurar. E nós esquecemos que a murmuração, ela desagrada a Deus, é música para Satanás. É pecado que Deus não pode suportar. E esquecemos que Deus matou o povo de Moisés no deserto por causa do quê? Murmuração. Murmuração. De repente a nossa vida não anda porque estamos murmurando muito. Já estamos há 39 anos andando porque murmuramos há 39 anos. Há 5 anos andando e não muda, andando em círculo porque estamos murmurando. Filipenses 2,14 diz assim, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Amém? Fala, Deus. Mas é o que eu queria falar mesmo esta noite, que Deus colocou em meu coração, é sobre as 6 ferramentas próprias do ser humano, usada contra o próprio ser humano. A primeira ferramenta própria do ser humano, usada contra o ser humano, o que eu quero dizer com isso? São condições humanas que o diabo só fica olhando, são armas que o diabo fica olhando e fazendo a vontade dele, as pessoas se degladiando. São essas ferramentas. A primeira está em Gálatas 5, 25, 26, fala assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Penso que uma das ferramentas que o ser humano usa contra o próprio ser humano é a inveja. Inveja vem muito de comparação. As pessoas se comparam. Nós não devemos deixar que ninguém determine valores, padrões, em qualquer área de nossa vida. Mesmo na empresa. Nós devemos disputar conosco mesmo. Muitos trabalhando, eles ficam comparando quanto alguém produz, porque ele quer produzir mais do que essa pessoa. Essa comparação acaba gerando inveja. E a inveja é perniciosa. E muitas pessoas tendem a criticar, colocar defeitos, caçoar, ao invés de fazer aquele elogio sincero.
de produzir um elogio sincero com o intuito de abençoar as pessoas, tanto os irmãos quanto pessoas lá fora. No mundo tem uma frase que diz assim: as mulheres jamais são amigas, no máximo são cúmplices. Mas esta frase vale para o mundo, para nós não vale. Aqui para nós não vale. Mas a gente ouve isso no mundo. Porque a mulher, quando encontra a outra, já olha o vestido. Esse vestido é do casamento passado, que eu lembro bem, tem um zíper amarelo. E homens também. Homens também invejam profissões, invejam veículos. Que carro que comprou. Está podendo. Claro que você pode elogiar. Claro que você pode ficar feliz com as coisas dos outros, que não pode invejar, que é diferente de elogio, de sentir-se bem quando a pessoa sobe na vida. Amém? Mas a palavra de Deus, ela é clara: vivemos e andemos no Espírito. Nós aqui, o que o mundo prega não vale aqui dentro, amém? Aqui dentro que eu digo na união dos irmãos, né? Não estou dizendo em termos de prédio. Tá? 2. A segunda arma do homem usada contra o próprio homem: julgar aos outros. Está lá em Romanos 14, 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Claro que nós podemos avaliar, nós podemos distinguir o que é certo e o que é errado. Nós temos essa capacidade. Tá? Mas jamais devemos condenar as pessoas, condenar as atitudes das pessoas. Porque muitas vezes, condenando as pessoas, nós podemos ser pedra de tropeço na vida das pessoas. A terceira, queixas de um para o outro. Tiago 5,9 diz assim: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Queixar um do outro é chamar alguém e dizer: olha, você viu fulano lá na igreja? Assim, 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 assim. E queixa. O que nós temos que fazer? Se não está bem, vamos até a pessoa e diz: olha, irmão, está assim, eu me senti assim. Você pode até chamar uma testemunha, alguém para ir falar junto. Mas o que nós não devemos é queixar um para o outro. Porque nós podemos sujar o coração daquela pessoa. Quando você fala de uma pessoa para outra, aquela que te ouviu, ela nunca mais vai olhar para a pessoa de quem você falou da mesma forma. Ela vai olhar com um pouquinho de... Quarto, falar mal. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Tiago 4,11. É por isso que nós não devemos ridicularizar pessoas, comentários maldosos, de qualquer pessoa, irmãos. Eu sei que aqui na igreja não acontece isso, mas aí no mundo a gente vê muito isso acontecendo. De repente a mensagem que Deus colocou no meu coração, eu queria pregar outra coisa, eu queria continuar com as portas. Lembra das portas que eu preguei a primeira? E até comecei a esboçar e Deus falou para mim: não é isso que eu quero. De repente é uma forma preventiva que Deus está nos dando para mim também. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quinta, mentir. Não mentais uns aos outros. Está em Colossenses 3,9. A mentira é a única criação de Satanás, a única criação do mal. O diabo é o pai da mentira. A mentira nos afasta de Deus, rompe a unidade e destrói a confiança. É por isso que nós devemos nos comprometer sempre a falar a verdade.
E não existe mentirinha branca. Falar para a secretária, diga que eu não estou. Ah, mas não vai ter que... Vai sim. Não existe mentirinha branca. Mas vamos falar em especial de uma sexta ferramenta, própria do homem, usada contra o próprio homem. A falta de paciência. Esse silêncio é proposital. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Alguns problemas não resolvem com discussões, reflexões, conselhos, mas tem problemas que nós só conseguiremos resolver através da oração. Porque aquele que pede, recebe. E que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Está em Mateus 7:8. Nós temos que ter a paciência e esperar no Senhor. Mas isso depois que nós agirmos. Oramos, Deus diz: parta, haja, tenha uma ação. E depois disso, temos que ter paciência, esperar no Senhor. Sabem vocês que a sociedade moderna ela é contaminada com um vírus tremendo. Um vírus capaz de alimentar frustrações, que é uma das fortes bases cognitivas da depressão, de revoltas, de insatisfações, de infelicidades, tanto em adultos quanto crianças. Eu estou falando de um vírus potente, um vírus destruidor. Eu estou falando de um vírus chamado de imediatismo. Hoje está assim. As pessoas querem que tudo se resolva instantaneamente. Um vírus potente. Não respeitam o tempo natural das coisas. Não respeitam o trabalho, a perseverança. As coisas que são necessárias para que os resultados aconteçam. As coisas têm que acontecer do jeito e na hora que a pessoa quer. E como na maioria das vezes não é assim, as coisas não acontecem no tempo, na hora, do jeito que nós queremos, as pessoas se frustram. E normalmente as pessoas não conseguem lidar com as frustrações. Não sabem lidar com as frustrações. As pessoas adoecem e têm problemas dos mais variados, de saúde inclusive, e causam problemas para as pessoas, inclusive os familiares. Eu lembro que sou filho mais velho e tenho mais 4 irmãos e fomos abençoados com um casal de gêmeos. E como filho mais velho, eu cuidava dos 4, trocava a fralda. E fralda naquela época não era descartável. Era aquela fralda do rodinho. Manja aquela fralda que se punha, aquele alfinetão. Depois você ia no tanque, passava o rodinho, lavava, punha para secar. E tinha o leite em pó. Só que o leite em pó era um leite que se aquecia. A água, punha ali numa caneca e ficava batendo, porque senão empedrava e não passava na chuquinha, não passava lá na mamadeira. E ficava ali tempo batendo leite, mãe, não aguento mais. E como fomos abençoados, glória a Deus, um casal de gêmeos, 2 bebiam leite juntos, choravam juntos, e eu batendo leite.
Mas de repente, surgiu leite instantâneo. Aí é só rapidão. Também antigamente a gente fazia pipoca. Você procurava a panela, pegava a panela, punha óleo, punha pipoca, tampava, ia mexendo, esperava, e depois punha na tigela. Você fazia todo um ritual para comer pipoca. Hoje tem saquinho para baixo e para cima. Lado de baixo, lado de cima. E você põe no micro-ondas e não precisa nem ficar pensando no tempo, já tem a tecla pipoca. E reclama ainda, essa pipoca está demorando, essa marca não deve ser boa. Imediatismo. Eu lembro que, quando eu namorava, a gente ia comer uma parmegiana. Glória a Deus. E ia no restaurante à la carte, sentávamos e ficávamos conversando o tempo. Porque quando a gente fazia o pedido, aí que o homem ia fritar a carne lá. E a gente ficava esperando um tempão aquela carne vir. E cada prato que chegava a gente acompanhava. Será que é o nosso? Será que é o nosso? Não é o nosso. Daqui a pouco passava o outro, se chamava com os olhos. Morrendo de fome. E passava, é o outro. E a gente contava, tem mais gente, será? E a gente começava para preencher o tempo e falava da última refeição. Lembra mês que veio, estava muito bom e tal. Hoje, se eu perguntar aqui quem vai em restaurante à la carte, nós vamos no self-service, que já está tudo prontinho, a fila, e quando chegamos tem 3 pessoas à frente. Puxa, eu perdi a hora hoje. Não é assim? É o imediatismo. Pegávamos, íamos para a biblioteca, ou então para a livraria, e escolhíamos o livro. Líamos sinopse, esse é bom, esse não é, tal. Comprávamos o livro, ia para casa e grifava, e lia, relia o livro, depois até resumia. Hoje as pessoas não têm muito mais paciência disso. Já tem o resumo cast aí na internet. Tal livro, já houve o resumo, tal, e vem metade ainda do resumo. Tá bom. Já vai para outro. Imediatismo. As pessoas não têm mais paciência. A gente falou na última mensagem sobre o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, longo ânimo, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Nova versão diz assim: mas o fruto do Espírito gera amor, alegria, paz, a paciência. Irmãos, paciência é uma virtude. É ou não é? Das 9 é uma delas, é uma virtude a paciência. E como o fruto do Espírito é gerado em nós? Pode levar uma vida toda. Amém? Mas nós temos que ter uma participação ativa com a ajuda, com a força de Deus, do Espírito Santo, através do Espírito Santo, nós conseguimos ter a paciência. Amém? A paciência, então, é fruto de uma vida, é uma virtude, é um fruto de uma vida com Jesus, andando com Jesus. Eu creio que a pessoa que é impaciente, ela não vai conseguir ter paciência se ela não tiver uma vida com Jesus. A paciência, ela nos ajuda a tomar decisões certas, no tempo certo, e nos dá tempo para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus porque nós não temos paciência. Eu vi uma vez, faz tempo, uma história de um médico na antiguidade.
Este médico tinha um filho, e o filho contraiu uma enfermidade que à época, não lembro a enfermidade, mas à época não tinha cura para essa enfermidade. E este médico ficou apavorado. E ligou, comunicou com os outros colegas médicos para que auxiliassem na busca de uma cura para o seu filho. E o médico não aguentava mais esperar, impaciente, vendo o sofrimento do filho, ele resolveu aplicar a eutanásia no filho. E assim o fez. O filho morreu. Ele enterrou o filho. E saindo do enterro, voltando para casa, ele recebeu um telegrama no caminho, de um médico, um amigo, dizendo: parabéns, encontramos a cura para a doença do seu filho. Falta de paciência. Quem se apressa comete erros, mas quem tem paciência alcança seus objetivos. Paciência. Quantos de nós não temos paciência? Paciência com os cônjuges, muitas vezes paciência com a diferença da posição espiritual da pessoa. Quantos de nós travamos embates teológicos com parentes? Mas o parente não entende daquela forma. Nós não temos paciência e criamos embates teológicos. Não é assim. Porque a pessoa ela está numa posição espiritual diferente, ela não consegue entender ainda. Mas nós não temos paciência. Às vezes com o irmão. A Flávia comentou que nós, na verdade, nós somos uma grande escola. Somos sim um grande hospital. Todos nós precisamos ser curados de algo. Mas também somos uma grande escola. Uma grande escola que tem pré-primário, que tem fundamental, o médio, que tem pessoas que já estão na faculdade, mas ninguém ainda se formou. Todos nós estamos estudando e nós precisamos ter paciência um com o outro. Ah, mas aquele irmão fez tatuagem. Aí já começa. Temos que ter paciência. Temos que compreender. Amém? Quantos de nós não temos paciência com os nossos filhos? Com os pais, muitas vezes idosos. Eu já vi filhos acelerando o pai, que não tem paciência com a vagarosidade da idade. Quantos de nós não temos paciência no trânsito? Fala a Deus. De repente já aconteceu com você, perdendo hora, sol quente, meio-dia, você dirigindo seu veículo, de repente alguém para na sua frente e embica para entrar na garagem. Essa pessoa ela não estaciona, desce e abre o portão, não, ela embica, ela para todo o trânsito, ela desce tranquilamente do seu veículo, chega até o portão, saca o molho de chaves, procura a chave e você... Sol queimando, você olha aquela fila. Todo mundo buzina, você não, porque você é cristão. Bem? Todo mundo murmura, você não, porque você é cristão. Ele vai e abre uma folha, ele abre outra folha, ele entra no carro, dá partida, porque ele não quis gastar gasolina enquanto ele abre o portão, porque demorou um pouco, dá partida e entra com o carro. Pessoas no celular na sua frente e você precisando passar. Pessoas vagarosas, ou fura a fila.
Uma faixa está interrompida lá na frente, então tem aquela fila enorme de carro e você vai aonde? Na fila. E de repente passa alguém para lá na frente e começa a dar seta para entrar. E você, Senhor. Aí, quando você não era convertido, você pensava assim, tomara que ninguém deixe entrar, porque se chegar na minha vez eu não vou deixar entrar. Mas você não pensa isso. Amém? No supermercado, tem gente que acha que só existe ele no mundo. Ele levou a sério, né? Para Deus mais vale uma vida do que tudo que há no mundo. E tem que levar a sério mesmo, claro, mas não dessa forma. Ele acha que só tem ele e os carrinhos, toda vez ele para o carrinho aonde? No meio. Aí você chega atrás, com licença, por favor, posso passar? A pessoa não olha para você. Senhor, por favor, senhora, por favor, senhora. E se acontecer de olhar para você e falar, você estava atrapalhando a minha compra. Quantas vezes acontece isso? Pois é. Até no estacionamento da igreja, irmãos. Da outra igreja nossa, eu lembro que os carros ficavam tudo numa fila. E um dia eu vi o irmãozinho, presenciei o irmãozinho descer, acabou o culto, entrou no carro, deu partida e ficou lá acelerando. Foi misericórdia, o irmão perdeu a bênção já. Ao invés de deixar o carro lá fora, já deixa lá fora, vai sair primeiro. Porque sabe que os irmãos no final, meu irmão, semana de paz, semana de vitória, né? Sabe que os irmãos têm esse momento? E ficar acelerando, falando, perdeu a bênção. Perdeu a bênção. Falta de paciência. Mais um exemplo só, irmãos. Por exemplo, quem toma ônibus, a pessoa vai, ao invés dela já deixar o dinheiro troco certinho, ela resolve procurar o dinheiro na carteira no momento. Fica aquela fila, né? Interrompe tudo. Sem falar de pessoas em fila de banco gesticulando no celular. Não, por quê? E quando não briga com a esposa, ou briga com o marido ali na fila. Já presenciou isso? Alguém brigando com o marido, com a esposa na fila de banco. E daí a pessoa quer te envolver na conversa aí. Não, foi você que deixou. Quer envolver todo mundo. Eu já presenciei situações aí que daqui a pouco a fila inteira está brigando lá com o cônjuge. E às vezes a gente fica sem paciência. Fica irritado. Mas a gente esquece que Deus é paciente conosco, que Ele nos dá muitas chances para nos arrependermos e nos perdoa quando erramos, que nós também precisamos ter paciência com as pessoas. Se você tem esse problema de paciência, meu irmão, ainda, escreva no painel do seu carro, Deus tem paciência com você, ou Deus tem paciência comigo. Personalize. Porque quando alguém parar para abrir o portão na sua frente, você olha, Deus tem paciência comigo. Oh, glória a Deus. Como Deus é bom comigo. Irmão, pode ir. Estou queimando aqui, estou perdendo hora. Mas Deus tem paciência comigo. Eu tenho paciência com você também. Quem não tem paciência pode pedir para Deus. Você pode já começar a pedir para Deus. Você pode ter certeza que amanhã vai ter portão fechando, abrindo, fechando. Você vai almoçar no self-service, perdendo hora. A pessoa que está na sua frente vai estar indecisa. O que eu como hoje? E aquela fila de gente, e lá não tem ninguém. Não sei se eu como esse, como aquele. E você atrás. E a barriga roncando. Eu relacionei alguns textos bem rapidamente. De repente, irmãos, eu faço isso. Eu colaciono textos e fico relendo. Aí, nesse momento, o Espírito Santo ele me traz o texto. Bem?
Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos 12, 12. Outro, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, irmãos, evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados. Olha que texto bonito para colocar no painel do carro, irmãos. Né? Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Olha você lá, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. No self-service, os que esperam no Senhor vão se alimentar. Espere no Senhor, isso está em Salmos 37, 7 e 9. Outro, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmos 27, 14. Mais um, não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere no Senhor, e Ele dará vitória a você. Provérbios 20, 20. Mais um, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Espere no Senhor. Romanos 5, 3, 4. Mais um? A pedido, olha lá. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos e não desanimamos. Se não desanimamos, ou se não desanimarmos, amém? Gálatas 6, 9. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Forte, né? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhe falte a vocês coisa alguma. Não andem ansiosos. Isso está em Tiago 1, 2, 4. Outro, não ande ansiosos, pois por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Lindo. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Completamente é o máximo, completamente, completo, humilde e dócil. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Primeira carta aos Coríntios 13, 4. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Provérbios 15, 18. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Olha outro para colocar no painel do carro. A sabedoria do homem lhe dá paciência. E qual é a sua glória? A sua glória é ignorar as ofensas. Nós temos que ignorar as ofensas. Quantas ofensas nós recebemos no dia a dia? Nós tenhamos ignorado as ofensas? Com muita paciência pode-se converter a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Tem muitos outros, irmãos. Tem muitos outros. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Quem é povo escolhido de Deus? Então você é santo e amado. Aí revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Nós temos que nos revestir de profunda compaixão. Você vê a pessoa fazendo alguma coisa que está errado, que está causando prejuízo a alguém. Nós temos que ter compaixão dessa pessoa.
ser bondosos, ser humildes, mansos e ter profunda, mas profunda paciência. Amém? Amém. Continuando o texto, já estou finalizando. E diz assim: deixa eu voltar para cá. Quando fala de cura, em Tiago 5,16, diz assim: confesse os pecados uns aos outros e ore. Se você se sente envolvido com essa questão de falta de perdão, dessas ferramentas do homem usada contra o próprio homem, e você quer saber sobre cura, como que eu faço para eu me curar disso? Tiago 5,16 diz assim: confesse os pecados uns aos outros. Vamos ler Tiago 5,16, por favor, abra a Bíblia. Já estamos concluindo, amém? Pastor, que oração? Avança. Amém. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. Quando eu peco, suponhamos que eu falasse mal do irmão Maurílio, do missionário Maurílio. Quase impossível, que mal que eu teria para falar deste homem. Mas suponhamos que ocorresse uma situação, e eu me arrependesse e chegasse na presença de Deus e: Senhor, eu pequei, fui injusto, falei mal, e todo arrependido, claro que Deus me perdoa. Mas para eu ser curado, conforme o texto que nós lemos, porque não é muito simples. Eu causo um prejuízo a alguém, de repente, falando mal. Eu me arrependo, peço perdão, Deus me perdoa. Mas não é tão simples. Eu preciso ainda ser curado disso. Para eu ser curado, eu tenho que chegar até Maurílio, dizer: Maurílio, eu falei mal de você. Eu estava numa roda assim, e eu disse isso de você, me perdoa. Olha como é grave. Se nós falamos mal contra alguém, esse confessar, não é eu chegar aqui diante dos irmãos e: ó, irmãos, eu já me arrependi, pedi perdão, mas eu falei mal de Maurílio. Não é isso. Mas é ir para Maurílio e dizer: Maurílio, eu falei mal de você. Olha como que... Porque quando nós nos arrependemos, Deus perdoa sim. Mas o inimigo continua nos tentando. Ainda existe uma brecha, porque nós precisamos ser curados. E a cura, segundo Tiago 5,16, que nós temos que confessar para o ofendido. E confessando o mal perde a força. Amém?
Talvez a falta de água seja um problema financeiro. Talvez a falta de água seja uma doença. Qual é a água que está faltando em sua vida, meu irmão? E não adianta a gente contender. Falta dinheiro em casa, não adianta brigar com a esposa, não adianta brigar com o marido, não adianta se revoltar com os filhos, não adianta contender. Falta coisas em casa, não adianta. Não adianta entrar em desespero, não adianta murmurar. Nós temos que contar. Está faltando vinho, nós temos que contar não para o dono da festa, temos que contar para Jesus. Para Jesus. Amém? Temos que chegar a Jesus. Quando no texto que nós estávamos lendo, tem um momento que diz: passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel. Quando se fala de anciãos, nós temos que buscar pessoas que nos edifiquem, pessoas experientes, porque não adianta você contar o seu problema para quem tem um problema igual ao seu. A tendência nossa, do ser humano, é essa. Se você for enganado, é buscar alguém que também foi enganado. E é como se ficasse um cachorro lambendo a ferida do outro. Eu fui mais. Não. Conta para Jesus. Conta para Jesus. Também o texto, no finalzinho, fala assim: e ferirás a rocha. E diz: pega a tua vara, toma a tua vara com que feriste o rio, e vai. Toma a tua vara com que feriste o rio, e vai. Quando ele fala, toma a tua vara com que feriste o rio, com que feriste o rio, ele fala das experiências anteriores. O que deu certo na tua vida? Que a tendência nossa é olharmos para o passado, para as coisas ruins e tentarmos descobrir. Claro que num primeiro momento você tem que fazer uma análise, o que deu certo, o que deu errado, mas você não pode passar a vida inteira ruminando as coisas ruins, erradas que aconteceu na tua vida. Pega a tua vara com que feriste o rio. Quais são as experiências positivas? Quais são as bênçãos do passado? E vai. Lembre-se que Deus já fez coisas boas na tua vida. Deparando com situações difíceis, olhe para as coisas que Deus já fez na tua vida, para as bênçãos. Porque Ele é grandioso para ter feito coisas grandes na tua vida, e é grandioso para fazer grandes coisas agora e no seu futuro. Amém? Para fazer tudo de novo, Ele é grandioso. E fechando o texto, ele diz assim: eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha. A rocha que você precisa ferir, Ele está diante de ti, sobre esta rocha. Ele diz que está com você, em todo momento, te carregando no colo. E não carregando como carregando uma compra, mas carregando como um pai carrega um filho. Amém? Você crê nisso? Deixa eu fazer um fechamento bem rápido, irmãos. Nós temos que ter muito cuidado com o fogo amigo. O cristão não deve atirar em ninguém, muito menos nos nossos companheiros de jornada, de batalha, dos integrantes do corpo de Cristo. Mas alguém pode dizer, nesta ou naquela igreja tem gente atirando por todo quanto lado. Tem. De repente, é isso que Deus está falando conosco.
uma questão preventiva. Tem sim. Mas também a palavra de Deus diz assim, olha o que diz Romanos 9,6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Não que a palavra de Deus haja faltado. De repente, em determinadas igrejas, não que a palavra de Deus esteja faltado lá, mas nem todos que estão, nem todos que são de Israel são israelitas. Nem todos que lá estão, de repente, são convertidos. Nem todos que estão na igreja são convertidos. E quando depararmos com pessoas atirando um no outro, nós devemos orar por elas. Não podemos fomentar essa situação. E se alguém vir falar de irmão para você, você diz, olha, vamos lá, vamos conversar com ele, irmão. Vamos limpar isso. Não deixe que suje o seu coração. E se a pessoa insistir em falar defeitos, você fala, ok, eu aceito ouvir defeito desta pessoa, mas cada defeito você vai falar pelo menos 5 qualidades positivas. Mateus 12, 25, Jesus disse, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Nós não podemos aceitar divisão entre nós. A união que agrada a Deus, a união agrada a Deus. E o Espírito de Deus habita na união dos santos, amém? Glória a Deus. A união dos santos é tão importante que quando Jesus preparou para a sua morte, uma das primeiras coisas em sua mente foi a unidade dos seus discípulos. João 17, 20 e 21. Quando incentivamos a unidade do corpo de Cristo, nós estamos glorificando a Deus. Glória a Deus por esta igreja, eu vejo esta glória de Deus. Pessoas, todo esse trabalho que a gente viu esse final de semana, eu fico feliz por isso. Porque nós estamos glorificando a Deus. Por isso continue, meu irmão, minha irmã, incentivando a unidade, aproximando as pessoas. Paulo, ele nos deu a fórmula. Quando ele escreveu para a igreja dividida em Corinto, ele diz assim, rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, e que não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. É muito lindo isso. Nós temos que ter paciência com todos, cristãos e não cristãos. Mas temos que ter paciência, sobretudo, conosco mesmo. Você tem que ter paciência com você também. Sabia disso? Tomar seu banho de manhã, olhar para você, eu estou lindo. Estou brilhando. Cheio de unção. Mascando prego e cuspindo fogo. E ter paciência com as suas deficiências, com as suas inabilidades. Eu quero dar um exemplo, bem rápido. Abrão significa grande pai. Olha que lindo isso. Abrão significa grande pai. Mas olha, eu acredito que de repente tinha-se um constrangimento. Porque as pessoas chegavam para Abrão, o grande pai. Ah, você é o grande pai, muito prazer. Grande pai, mas cadê seus filhos? Qual é o nome dele? Grande pai, mas onde estão os filhos dele? De repente alguém caçoava, ironizava, lá veio o grande pai, grande pai sem filho nenhum, grande pai. Pois é. Aos 75 anos, Abrão se converte. Quando Deus diz, sai da tua parentela e farei de ti uma grande nação. Aos 75 anos,
Somente aos 99 anos, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Aí já aumentou, pai de muitas nações. E lá vinha Abraão, pai de muitas nações. E de repente alguém fala assim, não é mais Abrão, agora é Abraão, pai de muitas nações. Mas cadê os filhos dele? Onde estão esses filhos, pai de muitas nações? Onde estão? Cadê seus filhos? E ele tinha muito contra ele. Abrão, agora Abraão, idade avançada, mulher estéril, mas aos 100 anos de idade nasceu Isaac, riso, né? Porque a mulher riu. Ele esperou por 25 anos, mas o fruto da promessa veio. Glória a Deus. Aos 75 anos, Abraão, ele não pensou em se aposentar. Muitos de nós, aos 75 anos, já estamos pensando em se aposentar. Muitos de nós queremos nos aposentar, ficar tranquilo. Mas Abraão não. Abraão começou aos 75 anos. Ele começou aos 75 anos. Ele não pensou em aposentar, ele teve paciência. Ele teve sonhos. Ele teve um novo projeto. Se você consultar o livro de Joel 2:28, Deus diz que derrama seu espírito sobre os velhos. E eles terão sonhos. Ou seja, novos planos, esperança. Quem é de Deus olha para frente. Amém? Quem é de Deus tem paciência no cumprimento dos planos. Essa para você, meu irmão, cabelo grisalho. Deus tem planos para você. Deus tem plano. Tenha esperança, tenha fé. Tenha paciência, sobretudo, no cumprimento dos seus planos. Hebreus 6,15 diz assim, e foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Enquanto há sopro, há esperança, há promessa. Aposentar jamais. Amém?